Os primeiros raios de sol deslizavam sobre os cumes nevados dos Apeninos, tingindo de ouro as florestas que guardavam a antiga cidade de Núrcia. O ar era puro, cortante e silencioso, como se toda a paisagem contivesse a respiração diante do destino que estava para nascer. Entre as montanhas, envolto pelo canto distante dos pássaros e o murmúrio dos riachos, caminhava um jovem de olhar profundo e passos decididos. Seu nome era Bento, e embora ninguém ainda soubesse, aquele filho de uma família romana de origem nobre estava prestes a iniciar um caminho que transformaria a história da Europa. Em sua alma, ardia um anseio que nem as riquezas nem o saber podiam apagar. Ele havia nascido em tempos incertos, quando as antigas glórias do império se desfaziam e as sombras do caos pairavam sobre cidades e campos. Roma, exausta pelo vício e pela guerra, já não era o farol que um dia iluminou o mundo. Mas naquele vazio que ameaçava engolir toda uma civilização, Deus preparava silenciosamente um novo alicerce. Uma vida tecida de silêncio, oração e trabalho. Uma escola da alma de onde renasceria a fé, a cultura e a esperança. Aquele jovem que agora descia em direção a uma gruta em Subiaco não buscava fama nem glória, mas sim o Deus vivo. Deixara para trás os mármores de Roma, os aplausos dos sábios e os elogios do mundo. Em seu coração carregava o Evangelho como bússola e nas mãos o arado invisível da oração. No escondimento das montanhas e no rigor do deserto, ele forjaria uma regra que por séculos seria lâmpada para os monges e coluna para a igreja. Esta é a história de São Bento de Núrcia, patriarca do monaquismo ocidental e santo padroeiro da Europa. Um homem que, fugindo do mundo, acabou fundando uma civilização, que ao buscar a solidão, encontrou uma legião de discípulos e que, ao morrer em silêncio, deixou um eco que ainda hoje ressoa nos claustros e no coração daqueles que buscam a Deus acima de todas as coisas. Na cidade de Núrcia, cercada por cumes íngremes e vales verdejantes, nasceu Bento por volta do ano da graça de 480. Seus pais, nobres romanos, pertenciam a uma estirpe antiga e respeitada, fiéis às tradições do império e, mais ainda, à fé cristã que começava a florescer entre as ruínas do paganismo. O menino foi batizado com o nome de Benedictus, o abençoado, como se a providência já quisesse, desde o início, marcar a trilha que ele deixaria no mundo. Cresceu entre os mármores frios de uma casa senhorial e os aromas silvestres dos campos da Úmbria. De semblante sereno e espírito contemplativo, preferia o canto dos salmos ao barulho das brincadeiras infantis. Enquanto seus colegas sonhavam com espadas, batalhas e cargos públicos, Bento se perdia em longos silêncios, observando o voo dos pássaros, o curso dos rios ou as lamparinas do altar acesas ao entardecer. Sua mãe frequentemente o encontrava com o olhar perdido no horizonte, e seu pai, que esperava vê-lo como homem das letras ou da administração, começava a suspeitar que o coração de seu filho respondia a outro tipo de chamado. Ainda jovem, seus pais decidiram enviá-lo a Roma para aperfeiçoar sua educação. Era costume entre as famílias ilustres formar seus filhos na cidade eterna, onde brilhavam as escolas de retórica, filosofia e direito. Bento obedeceu, levando consigo a prudência que o caracterizava. No entanto, ao chegar à capital, o que encontrou não foi sabedoria, mas decadência. As ruas estavam tomadas pelo barulho e pela corrupção, os palácios por intrigas, os templos pelo abandono. Entre os muros que um dia testemunharam as glórias de César, agora habitavam o vício, a avidez e a indiferença espiritual. A alma de Bento se revoltou em silêncio. Sua sede de verdade não encontrava consolo nos discursos dos mestres, e sua pureza não achava refúgio na convivência com os colegas. Logo compreendeu que o conhecimento que ali se oferecia era vazio,
pois não levava a Deus. Foi então que, recolhido em seu quarto, diante do crucifixo que sempre carregava consigo, tomou uma decisão que mudaria sua vida e a de milhares depois dele. Numa manhã, sem dizer nada a ninguém, deixou Roma. Seus passos o levaram até as montanhas de Enfide, a atual Afile, um lugar isolado onde ainda se respirava o perfume da terra virgem e o eco dos antigos mártires. Lá foi acolhido por camponeses piedosos, com quem compartilhou por um tempo uma vida simples e devota. Mas em seu coração ardia o desejo de uma solidão ainda maior, de uma entrega total a Deus, longe de distrações e elogios humanos. Um dia, ao caminhar entre rochas e matas, encontrou um monge ancião chamado Romano. Este, ao perceber a seriedade do jovem, conduziu-o até uma gruta próxima de Subiaco, um lugar escondido entre rochedos onde o silêncio era tão profundo que parecia eterno. Ali, Bento despojou-se de tudo. Vestiu-se com uma pele de animal que Romano lhe deu e iniciou uma vida de eremita, sustentado por oração, penitência e os poucos alimentos que seu mentor lhe deixava pendurados numa cesta desde o alto do penhasco. Assim começou o retiro de Bento. Não tinha outro mestre senão o Espírito Santo, nem testemunhas além das estrelas e dos anjos. As noites eram longas e frias, e as tentações não tardaram a aparecer, como feras que farejam o perfume de uma alma santa. Mas ele as enfrentava com coragem. Certa noite, atormentado por pensamentos impuros, lançou-se sobre um espinheiro, ferindo o corpo para recuperar o domínio da alma. A partir de então, a graça parecia envolvê-lo como um manto invisível, e sua fama começou a se espalhar, mesmo contra sua vontade. Logo começaram a chegar aqueles que buscavam seu conselho, sua bênção, ou simplesmente queriam contemplar aquele jovem que havia renunciado a tudo para viver só com Deus. Mas ele, zeloso por seu retiro, só falava o essencial, e quando abria os lábios, suas palavras eram como água fresca no deserto. Foi ali, na profundidade de uma gruta de pedra, que se forjou o espírito de um santo. Não nas escolas de Roma, nem nos átrios do poder, mas no silêncio, na solidão e na luta invisível que Deus permite aos seus escolhidos. Bento de Núrcia, que fugira do mundo, começava a ser erguido como uma coluna firme para sustentar a igreja nos séculos de tormenta que se aproximavam. As rochas de Subiaco guardavam um silêncio mais antigo que as palavras. Ali, numa caverna estreita e profunda, o jovem Bento passava os dias imerso em oração, sustentado pelo pão que seu único visitante, o monge Romano, fazia descer numa cesta amarrada a uma corda. Era uma existência oculta aos olhos do mundo, mas transparente diante do céu. O vento soprava entre os penhascos, levando consigo o murmúrio de seus salmos e o som de sua batalha interior. Aquele refúgio não era uma fuga, mas um campo de combate. Bento não buscava a paz dos sábios, e sim a cruz dos santos. Em sua alma se travavam tormentas invisíveis, tentações de orgulho, de prazer, de desânimo. Os demônios o atacavam com astúcia, disfarçando o mal com beleza, o desespero com lógica e o pecado com doçura. Mas Bento, com a firmeza de um soldado de Cristo, respondia com vigílias, jejuns e a palavra de Deus. Certa noite, o tentador apareceu sob a forma de uma mulher que ele conhecera em Roma, vestida de luz e perfume. Bento sentiu seu corpo tremer como folha seca ao fogo e, sem hesitar, lançou-se sobre um arbusto cheio de urtigas e espinhos. O sangue brotou de sua carne, mas sua alma permaneceu livre. Desde então, o domínio sobre si mesmo tornou-se absoluto, e a paz reinou como soberana em seu interior. O tempo passou, e embora Bento não pregasse nem buscasse discípulos, a fama de sua santidade começou a se espalhar pelas regiões vizinhas. Pastores, peregrinos e camponeses
Falavam de um jovem que vivia numa caverna, em completa pobreza, e cujo olhar parecia ler os corações. Muitos vinham vê-lo, mas ele os recebia com humildade, falando-lhes sobre a cruz, o silêncio e a obediência, com uma voz que não impunha, mas que penetrava. Um dia, os monges de um mosteiro próximo ficaram sem abade e, sabendo de Bento, foram procurá-lo e rogaram para que os guiasse. Ele resistiu por muito tempo, pois sabia que seus costumes eram muito diferentes dos deles, mas finalmente aceitou, não por desejo, e sim por obediência à vontade de Deus. Mal assumiu o governo daquela comunidade, passou a exigir aquilo que ele mesmo vivia: oração constante, silêncio, trabalho, humildade. E então surgiu o conflito. Alguns dos monges, incapazes de suportar a disciplina do novo abade, começaram a murmurar contra ele. Seus espíritos eram mornos e suas vontades fracas demais para o sacrifício. Um deles, movido pela inveja, chegou a envenenar o vinho que Bento beberia. Mas ao traçar sobre a taça o sinal da cruz, o copo se quebrou em 1000 pedaços, como se uma mão invisível o tivesse lançado contra as pedras. Bento não disse uma só palavra, mas seu olhar disse tudo. Levantou-se em silêncio e retornou à sua caverna, preferindo o abandono dos homens à desobediência espiritual. A partir de então, a vida eremítica de Bento tornou-se um farol. Não demorou para que jovens, desejosos de viver para Deus, começassem a procurá-lo, não por curiosidade, mas por vocação. Bento os acolhia como um pai acolhe seus filhos, mas com firmeza. Ensinava que o caminho do céu é estreito e que só quem renuncia a si mesmo pode trilhá-lo sem cair. Mostrava que o trabalho manual purifica, que o canto dos salmos eleva a alma e que a obediência não é servidão, mas liberdade. Aos poucos, foram sendo fundados mosteiros ao redor de Subiaco, 12 ao todo, cada um com 12 monges. Bento os organizava com sabedoria, guiando-os como um pastor conduz seu rebanho. Sua presença era austera e serena, e sua autoridade não vinha do cargo, mas do exemplo. Não impunha, propunha, não exigia, vivia aquilo que ensinava. E quando corrigia, fazia-o com uma doçura que desarmava até o mais rebelde. Certa tarde, enquanto caminhava entre os olivais com um de seus discípulos, este lhe perguntou: Pai Bento, como é possível viver com alegria em meio a tantas renúncias? O santo parou, contemplou o céu que começava a se tingir de púrpura e respondeu: A verdadeira alegria, filho, não nasce do que se possui, mas de saber-se nas mãos de Deus. Todo o resto é sombra. Assim transcorreram os anos em Subiaco, entre orações, trabalhos humildes e formação espiritual. Mas o demônio, vencido no deserto, não descansava. Certa vez, um sacerdote invejoso tentou desacreditar Bento publicamente, enquanto outro homem, com ciúmes de sua influência, enviou mulheres para tentar seus monges. Bento orou por todos eles, e sua paciência, como o azeite na lâmpada, jamais se esgotou. Contudo, chegaria o momento em que, por desígnio divino, ele deveria deixar Subiaco e subir a um monte mais alto e mais visível, Monte Cassino. Ali, sobre as ruínas de um antigo templo pagão, levantaria um mosteiro que seria a mãe de todos os outros. Mas foram os anos de Subiaco que forjaram a espada espiritual com a qual Bento conquistaria a Europa. Foi ali, na caverna, na noite, na luta silenciosa, que o jovem de Núrcia se tornou o pai dos monges e o construtor de um mundo novo. As encostas de Subiaco, já repletas de discípulos e fervor, não eram mais suficientes para conter a semente que Deus havia plantado na alma de Bento. O santo compreendeu que sua missão não era apenas formar monges, mas fundar um lar onde a vida consagrada pudesse florescer com ordem, equilíbrio e firmeza. Guiado por uma inspiração divina, deixou a gruta de sua juventude e seguiu rumo ao sul,
atravessando montanhas e vales até alcançar o cume sagrado de Monte Cassino. Ali, sobre as ruínas de um antigo templo dedicado a Apolo, Bento viu com clareza o sinal do céu. Onde antes reinara a idolatria, deveria se erguer agora uma fortaleza de fé. Não sem resistência começou a obra. Alguns pagãos da região tentaram intimidá-lo e os demônios, como narra São Gregório Magno, se manifestavam em gritos, tremores e sombras. Mas Bento, com o sinal da cruz e a força de sua oração, purificou o lugar. As estátuas de pedra foram derrubadas, os altares destruídos e, em seu lugar, ergueu-se um oratório dedicado a São João Batista e a São Martinho. A construção do mosteiro não foi feita por engenheiros nem por operários contratados, mas pelos próprios monges, que com as próprias mãos talhavam a pedra, cavavam os alicerces e erguiam os muros. Cada pedra era uma oração, cada martelada um ato de fé. E Bento, como um pai entre seus filhos, dirigia os trabalhos sem se impor, ensinando pelo exemplo a viver na obediência, humildade e alegria. Foi em Monte Cassino que Bento, com o coração inflamado pelo Espírito Santo, escreveu a regra que guiaria a vida de seus discípulos e de incontáveis gerações futuras. Não o fez por vaidade nem para inovar, mas porque via a necessidade de um caminho seguro para os que desejavam servir a Deus em comunidade. Sua pena não era a de um legislador frio, mas a de um pai amoroso que busca a salvação de seus filhos. A Regula Benedicti, a regra de São Bento, se inicia com estas palavras: Escuta, meu filho, os preceitos do Mestre e inclina o ouvido do teu coração. Nessa única frase ressoava todo o espírito beneditino, humildade para acolher, disposição para aprender e abertura da alma à graça. Nos capítulos que se seguem, Bento traçou com precisão o ritmo da jornada monástica. Orar e trabalhar, ler e descansar, num equilíbrio que curava o corpo, fortalecia a alma e ordenava a vida. Cada detalhe tinha seu sentido. O horário dos ofícios divinos, o canto dos salmos à noite, os louvores ao amanhecer, a oração ao meio-dia, harmonizava o tempo com o eterno. O trabalho manual, longe de ser um castigo, era uma forma de se oferecer a Deus. O silêncio, guardião da caridade. A obediência, caminho de liberdade interior. O abade, imagem de Cristo, devia corrigir com misericórdia e guiar com discernimento. E todos, do mais jovem ao mais velho, eram irmãos, iguais diante de Deus. Um dia, um dos monges, ainda novo no mosteiro, se aproximou de Bento enquanto ele recolhia lenha para o forno. Pai, disse-lhe, por que o senhor mesmo faz essas tarefas tão humildes? Bento parou, apoiou o feixe de galhos no ombro e respondeu com suavidade: porque nenhum trabalho é pequeno quando é feito por amor, e quem serve imita o Senhor. Em Monte Cassino, a comunidade florescia. Homens de diferentes idades e regiões chegavam buscando esse estilo de vida sereno e ardente, oculto ao mundo, mas fecundo em frutos. Muitos eram nobres, soldados, até antigos patrícios romanos, que se ajoelhavam diante de Bento para vestir o humilde hábito e aprender a viver segundo a regra. Não era uma vida fácil, mas sim plena. Oração ao amanhecer, leitura das Escrituras, trabalho no campo, caridade com os pobres, silêncio ao cair da noite. Mas a regra não formava apenas monges. Sem saber, Bento moldava a alma da Europa. Num mundo ferido pelas invasões bárbaras, pela queda do império e pelo colapso da cultura clássica, seus mosteiros tornaram-se oásis de paz, de saber e de luz. Os monges copistas resgatariam manuscritos antigos, os noviços aprenderiam a ler, a orar e a trabalhar a terra. Assim, do alto de Monte Cassino, começava a irradiar-se uma nova civilização, nascida do silêncio, da ordem e da cruz. Bento não buscava isso. Não queria fundar uma escola, nem uma obra histórica.
nem deixar seu nome gravado na pedra. Ele queria apenas servir a Deus. Mas justamente por isso, porque buscou o último lugar, Deus o elevou ao primeiro. Sua regra, escrita com tinta e oração, duraria mais que os decretos de imperadores. Nos claustros de pedra, entre o canto dos salmos e o cheiro de pão recém-assado, Bento deu forma a uma vida onde tudo se ordenava para o eterno. O jovem que um dia fugiu de Roma por amor a Deus, agora oferecia ao mundo uma morada para a alma. E Monte Cassino, que antes fora templo de ídolos, tornava-se o coração espiritual de uma nova Europa. O mosteiro de Monte Cassino, erguido sobre a rocha como uma lâmpada acesa sobre o candelabro, não era apenas um refúgio de oração e trabalho, mas também um lugar onde o invisível se tornava visível e o sobrenatural, algo cotidiano. São Bento, escondido em sua humildade, havia recebido do céu dons extraordinários. Não os buscava, nem falava sobre eles, mas quem vivia ao seu redor via em sua vida o brilho de um poder que não era deste mundo. São Gregório Magno, que séculos depois escreveria os diálogos narrando a vida do santo, não hesitou em afirmar que Bento havia recebido o espírito de todos os justos. Era profeta sem se declarar profeta, taumaturgo sem desejar ser, espelho da santidade encarnada. E os que viviam sob sua direção aprendiam que a santidade não era um ideal distante, mas uma presença viva entre eles. Certa vez, enquanto os monges trabalhavam no campo, um deles deixou cair por acidente uma ferramenta de ferro no fundo do lago. Aflito, correu até o abade e disse: "Pai, perdi o enxadão. Ele afundou e não consigo recuperar." Bento pegou o cabo de madeira, caminhou com ele até a margem da água e, após uma breve oração, mergulhou-o. No mesmo instante, a lâmina de ferro subiu do fundo, uniu-se ao cabo como se o tempo voltasse atrás, e a ferramenta foi devolvida intacta ao irmão. Este caiu de joelhos não apenas pelo milagre, mas pelo amor do santo que não desprezava nem a dor mais simples. Mas não apenas coisas materiais respondiam às suas súplicas. Bento possuía um olhar que penetrava os corações. Bastava observar um visitante para saber a intenção que o movia. Uma tarde, chegou ao mosteiro um nobre lombardo trazendo um presente ao abade. Bento o recebeu com cortesia, mas após ouvir seu cumprimento, olhou-o com tristeza e disse: "Devolve o que roubaste, filho, pois aos olhos de Deus, tua esmola pesa menos que a injustiça que escondes." O homem empalideceu. Ninguém o vira tomar nada, mas sua consciência ardia. Caiu de joelhos, confessou seu pecado e, comovido pela misericórdia do santo, converteu-se. Em outra ocasião, enquanto os monges almoçavam no refeitório, Bento orava em sua cela. De repente levantou os olhos e viu com clareza o que seus irmãos não podiam ver. O coração de um deles estava sendo invadido por pensamentos impuros. Bento se levantou, chamou-o em particular e lhe disse com doçura paternal: "Meu irmão, acaso não sabes que nossos pensamentos também estão diante da luz de Deus?" O monge, surpreendido e tocado pela firmeza cheia de ternura do abade, chorou copiosamente. Desde aquele dia, tornou-se o primeiro na oração e o último a reclamar. Mas o milagre mais impressionante não foi de ferro nem de água, mas de espírito. Certa noite, enquanto Bento orava na solidão, recebeu uma visão indescritível. Nela, viu o mundo inteiro como se estivesse concentrado em um único raio de luz. A criação inteira, povos, oceanos, montanhas, almas, se abriu diante de sua alma como uma joia transparente. Compreendeu então que, quando a alma está unida a Deus, até o tempo e o espaço se rendem à sua luz. Fora de Monte Cassino, os milagres de Bento ultrapassavam os muros. Quando seu discípulo Mauro foi enviado para buscar água com o irmão Plácido, este caiu no rio e foi arrastado pela correnteza. Mauro, vendo o perigo,
correu sobre a água como se fosse terra firme, pegou o jovem e o salvou. Ao retornarem, contaram o ocorrido, e todos, admirados, diziam que Mauro havia feito um milagre. Mas ele, tremendo, afirmava: "Não fui eu, foi a obediência à palavra de nosso pai Bento." Este, com sua habitual humildade, respondeu: "O milagre não é meu nem teu, mas daquele que recompensa a fé dos que obedecem." Entre os dons que Deus lhe deu, estava também o da profecia. Por diversas vezes previu acontecimentos antes que ocorressem. Anunciou terremotos, mortes, traições e conversões com a certeza de quem já viu o que está por vir. Não se vangloriava disso, mas usava esses dons para advertir, corrigir ou consolar. Os milagres de São Bento não eram fogos de artifício para impressionar, mas sinais discretos do reino. Eram gestos do Pai para mostrar que o céu está próximo quando se vive com fé, e que um homem entregue a Deus pode ser instrumento de maravilhas sem deixar de ser servo. Em cada milagre não brilhava seu nome, mas o de Cristo. Porque Bento, embora venerado por todos, se considerava o último, e por isso Deus o colocou entre os primeiros. Não muito longe de Montecassino, numa casa simples cercada por oliveiras e ciprestes, vivia uma mulher consagrada a Deus, cujo espírito era tão ardente quanto seu silêncio fecundo. Seu nome era Escolástica, e ela era irmã de sangue e de alma de São Bento. Desde jovem, havia consagrado sua virgindade ao Senhor, levando uma vida recolhida, marcada pela oração, pelo jejum e pela adoração. Embora separados pela forma de vida, ele seguindo a regra do mosteiro, ela a clausura do coração. Suas almas estavam entrelaçadas por um laço que desconhece carne ou distância, o amor de Cristo. Uma vez por ano, os dois irmãos se encontravam. Não era um reencontro terreno, mas um diálogo de alma para alma, como duas lamparinas que se aproximam para partilhar a mesma chama. Assim foi também naquele dia, o último, quando Bento desceu de Montecassino acompanhado por alguns monges e foi ao encontro de Escolástica na casa onde sempre conversavam. Passaram o dia falando das maravilhas de Deus, partilhando salmos, memórias da infância, visões do reino. O tempo, em sua presença, parecia dissolver-se como neve ao sol. Quando o céu começou a escurecer e as estrelas surgiam uma a uma sobre as colinas, Bento levantou-se para retornar ao mosteiro, fiel à regra que ele mesmo escrevera e vivera com exatidão. "Minha irmã", disse com voz firme, mas serena, "já é hora. Preciso retornar. A noite não deve me encontrar fora do cenóbio." Escolástica o olhou com ternura. Seus olhos, reflexo de uma intuição mais profunda, suplicavam sem dizer palavra. "Te peço, irmão", disse com humildade, "que não me deixes esta noite. Falemos até o amanhecer das coisas do céu, pois talvez não nos vejamos mais nesta terra." Bento, que amava com zelo a observância da regra, negou com suavidade. "Sabes que não posso ficar, irmã. Esta é nossa regra, e a obediência é nossa oferta." Então, Escolástica abaixou os olhos e, sem responder, uniu as mãos em oração. Não protestou. Elevou sua alma ao Pai em segredo, e Deus, que vê o escondido, respondeu com poder. De repente, o céu se cobriu de nuvens escuras, um trovão ressoou e uma chuva torrencial começou a cair com tal força que ninguém poderia retornar sem risco. Bento, surpreso, olhou para ela com uma mistura de respeito e ternura. "Que Deus te perdoe, irmã. O que fizeste?" E Escolástica, com um leve sorriso, respondeu: "Pedi um favor a ti e não quiseste. Pedi ao meu Senhor e ele me ouviu." O santo, compreendendo que não se tratava de desobediência, mas de amor, permaneceu com ela. E naquela noite, sob o estrondo da tempestade, conversaram sobre o eterno. Foi um colóquio sem interrupções, uma vigília da alma, uma despedida entrelaçada de revelações. Ambos sabiam, embora não dissessem, que seria a última vez que suas vozes se cruzariam na terra.
3 dias depois, Bento estava em sua cela, entregue à oração, quando, levantando os olhos, teve uma visão luminosa. Uma pomba branca, resplandecente, elevava-se ao céu, deixando atrás de si uma trilha de paz. Compreendeu em silêncio o que havia acontecido. Escolástica, sua irmã, e igual em santidade, havia partido ao encontro do esposo. Chamou então seus monges e disse com serenidade: Nossa irmã Escolástica faleceu. Deus me mostrou sua alma subindo ao céu como uma pomba. Ide, buscai seu corpo. Enterremo-la na sepultura que preparei para mim. Os discípulos obedientes partiram até a casa de Escolástica e encontraram seu corpo sem vida, na mesma paz com que vivera. Recolheram-no com cuidado e o levaram ao mosteiro. Ali, junto ao túmulo, onde um dia repousaria o corpo de Bento, foi depositada a mulher que havia sido seu reflexo espiritual, sua companheira na busca de Deus. Anos mais tarde, quando Bento também expirou, seu corpo foi sepultado junto ao de sua irmã, cumprindo-se assim o desejo de quem dissera: Não podemos nos separar nem na morte, já que vivemos unidos em Cristo. A história de Escolástica não é um apêndice menor, mas uma página de ouro na vida de São Bento. Por meio dela, entendemos que a autoridade mais alta nem sempre é a de quem comanda, mas a de quem ama. Que a oração de uma mulher pode mover os céus e que Deus escuta com particular ternura quem suplica com fé simples. A comunhão de almas entre Bento e Escolástica foi mais do que um vínculo de sangue. Foi uma aliança no espírito, um testemunho de que a santidade não se forja apenas na regra, mas também na caridade. E naquela noite de tempestade, em que o céu interveio para prolongar um diálogo de amor santo, escreveu-se para sempre um milagre de obediência vencida pela graça. Porque se Bento nos ensinou a viver para Deus, Escolástica nos mostrou que também podemos pedir a Deus um pouco mais do céu, mesmo antes de chegarmos lá. O cume de Monte Cassino, onde antes se erguia um templo pagão, era agora uma cidadela de paz. Os campos cultivados pelos monges, o murmúrio dos salmos, o perfume do pão recém-assado e a voz serena do abade compunham uma sinfonia do céu, em meio a uma terra agitada por guerras, fome e caos. Bento, já idoso, caminhava entre seus filhos espirituais com passos lentos, mas com uma alma que ardia mais forte do que nunca. Seu rosto, marcado pelos anos, conservava a pureza de quem viu a Deus. Ele sentia que o fim se aproximava, não com medo, mas com uma doce certeza. Sabia que sua missão estava cumprida, que a lâmpada havia iluminado a noite e que em breve seria chamado ao descanso eterno. Mas não se afastou de sua missão. Até o último dia, ensinou, corrigiu, abraçou e rezou. Curvava-se com dificuldade para recolher um galho caído, ouvia em silêncio as dúvidas dos noviços e em cada gesto deixava uma marca de eternidade. Uma tarde, dirigiu-se ao irmão Cirilo, um de seus discípulos mais fiéis, e lhe disse em voz baixa: Prepara minha sepultura, filho, porque o dia em que serei chamado já foi revelado à minha alma. Cirilo, comovido, não ousou perguntar mais. Compreendeu que seu pai espiritual, como Moisés no monte, já avistava de longe a terra prometida. Durante 6 dias, Bento pediu para ser sustentado em oração. Seu rosto tornou-se mais translúcido, como se a própria carne começasse a ceder ao esplendor da graça. Recebeu os sacramentos com lágrimas silenciosas e depois se despediu, um por um, de seus filhos. A cada um disse uma palavra exata: consolo para quem sofria, firmeza para quem duvidava, ternura para quem temia. Na manhã do 7º dia, pediu para ser conduzido à capela do mosteiro. Levaram-no entre 2 irmãos, amparado por seus braços, como se conduz um ancião digno de honra, mas também como se apoia um guerreiro que retorna da batalha. Seus pés descalços
tocaram pela última vez o chão do oratório que fora sua casa e seu altar. Pediu que o deixassem de pé diante do altar, com as mãos erguidas ao céu. Assim morreu Bento, em pé, como um sentinela que aguarda o amanhecer. Sua alma, vista por alguns dos irmãos, foi levada ao céu entre raios de luz e cantos que nenhuma língua terrena poderia descrever. Aquele que viveu em obediência, castidade e humildade partiu sem alarde, mas com a majestade dos santos. Era o mês de março do ano 547. Os monges, entre lágrimas e louvores, cumpriram sua vontade. Abriram a tumba que ele mesmo havia indicado ao lado da de sua irmã escolástica, e ali depositaram seu corpo, não como quem enterra o que se perdeu, mas como quem guarda um tesouro. Daquele momento em diante, o sepulcro de Bento tornou-se fonte de consolo e de milagres. Peregrinos subiam os caminhos de Monte Cassino, não apenas em busca de favores, mas desejando aprender do espírito daquele homem que, sem empunhar espada nem escrever tratados políticos, havia transformado a Europa a partir do silêncio. Assim partiu Bento, o que fugiu do mundo para renová-lo. Morreu de pé, como viveu, de frente para Deus, com os braços abertos, abraçando o céu e a terra. E sua regra, escrita não em mármore nem em bronze, mas nos corações de seus filhos, permaneceria viva séculos depois, guiando monges, iluminando reis, salvando almas. Porque quando um homem se entrega por inteiro a Deus, sua morte não é um fim. É o início de uma eternidade fecunda. Após a morte de Bento, o cume de Monte Cassino não ficou em silêncio. Pelo contrário, sua voz começou a ressoar com mais força, não mais do púlpito, mas da própria terra que ele havia santificado com sua vida. O santo abade não quis fundar uma escola de sabedoria, nem levantar uma ordem com seu nome, e, no entanto, sua regra tornou-se a espinha dorsal da civilização cristã do Ocidente. Nela, gerações inteiras encontraram não apenas um método para salvar suas almas, mas um modo concreto de reconstruir o mundo. Seu legado não ficou confinado entre os muros do mosteiro. Como um rio que nasce nas montanhas e desce para fecundar os vales, assim também a vida e a doutrina de Bento se espalharam pela Europa em séculos de trevas. Enquanto impérios caíam e cidades eram saqueadas, os mosteiros beneditinos se erguiam como faróis em meio à tempestade. Onde se fundava um cenóbio regido pela regra, a terra voltava a florescer. Os livros eram copiados, os pobres eram alimentados, e o louvor a Deus não cessava, nem de dia, nem de noite. O trabalho, a oração e a caridade se entrelaçavam numa dança que moldava tanto a alma dos homens quanto a estrutura das nações. Reis e camponeses, sábios e mendigos, peregrinos e penitentes encontravam abrigo nas casas de Bento. E a cruz de madeira que ele havia abraçado tornou-se coluna de pedra que sustentaria catedrais, universidades, bibliotecas, hospitais e, acima de tudo, corações. A Igreja, reconhecendo sua influência providencial, o proclamou, séculos mais tarde, padroeiro da Europa. Porque em tempos em que tudo parecia ruir, foi ele quem, sem tomar armas nem fazer discursos diante de multidões, sustentou o continente com o silêncio dos salmos e a firmeza da obediência. Sua sabedoria não foi a dos filósofos, mas a dos santos. Seu poder não foi o do trono, mas o da cruz. As relíquias de São Bento, conservadas com veneração, foram repartidas entre Monte Cassino e Fleury, na França. Mas sua presença espiritual não ficou presa a um sepulcro. Sua regra, copiada em manuscritos dourados e memorizada nos claustros, foi traduzida em diversas línguas e aplicada em culturas distintas, sem perder sua alma. Porque nela não há rigidez nem frieza, mas uma humanidade iluminada pela graça. Hoje, séculos depois, quando o mundo volta a estremecer sob novas formas de escuridão,
A voz de Bento continua sussurrando entre os muros dos mosteiros e no coração daqueles que anseiam pelo céu sem fugir do mundo. Sua mensagem permanece, que a alma só encontra paz quando se ordena para Deus, que a oração transforma o tempo e que o trabalho feito com amor é uma liturgia silenciosa. São Bento não foi conquistador de reinos, mas de almas, e sua vitória permanece. Sob a proteção da Santa Cruz de São Bento, símbolo de combate espiritual, milhões encontraram consolo, proteção e fortaleza contra o mal. Sua medalha, inscrita com antigas invocações, não é um amuleto supersticioso, mas uma proclamação de fé. Crux sacra sit mihi lux, non draco sit mihi dux. Sua história não terminou, pois os santos não morrem. Eles vivem onde a fé arde, onde se canta um salmo ao amanhecer, onde um irmão serve o outro em silêncio, e onde alguém, no segredo da alma, pronuncia aquelas primeiras palavras de sua regra. Escuta, filho meu, os ensinamentos do Mestre e inclina o ouvido do teu coração. Ali está Bento, vivo, presente, Pai, farol, santo. E a Europa, mesmo que às vezes o esqueça, continua caminhando sob sua sombra. São Bento, patriarca dos monges, luz da Europa e defensor contra o mal, rogai por nós.